Mais duas obras aqui desse período. O Tintoretto, que também é outro artista bastante renomado aí do período renascentista barroco, que aqui na obra O Reencontro do Corpo de São Marcos vai também emular uma cena completa e, na verdade, uma cena que traz uma série de personagens que destoam completamente daquela beleza sacrossanta que nós vimos anteriormente, ainda que esteja reproduzindo uma cena bíblica, né? O reencontro do corpo de São Marcos e a forma como pilharam as relíquias dele em Alexandria. Isso aconteceu, está lá na Bíblia, quer dizer, não é que está lá na Bíblia, não quer dizer que tenha necessariamente acontecido dessa forma, mas a gente tem aqui o que num primeiro momento parece algo bastante confuso, a gente não sabe direito para onde olha, não existe uma hierarquia, não é? Do olhar, a gente não sabe para onde direcionar a visão num primeiro momento, mas de repente a gente começa a organizar assim as coisas, né? Nós temos esse personagem aqui que parece então apontar o ato que está acontecendo deste lado, né? Que é a deposição do corpo de São Marcos, então, né? E nós temos outros personagens aqui nesse ponto também. Tintoretto não vai abrir mão da perspectiva que Brunelleschi dominou, né, durante o Renascimento, mas aqui a gente já percebe cores muito mais puxadas para o escuro, né? Cores que são mais frias, cores que remetem a esse ambiente lúgubre da sepultura. Na realidade, isso também é uma obra polêmica, porque está tratando de uma profanação de um túmulo. E ainda que seja uma cena bíblica, ainda que seja uma representação de algo que está na Bíblia, o Tintoretto aqui escolhe representar uma cena que, digamos, é mais apócrifa do que aquelas que o espectador estava habituado a ver, como a ressurreição de Cristo, como a crucificação, né? E aqui desse lado nós temos, talvez, um dos mais representativos artistas, mais à frente de seu tempo, ao lado de Caravaggio também, que é o Domenico Theotokopoulos, né? Que era conhecido como El Greco, né? O El Greco, ele, embora nascido na Grécia, ele foi para a Itália, passou um período na Itália, depois se estabeleceu na Espanha, onde passou a pintar. Esse quadro aqui, que é a abertura do quinto selo do Apocalipse, que é de 1608 e está lá em Nova York, vejam que, pelo período em que foi pintado, não tem relação estética alguma com o que a gente viu até agora. Aqui o El Greco ele vai abrir mão da perspectiva do escorço, né? Lembrem-se o escorço, a forma de representação anatômica. Ele vai realizar aqui uma espécie de obra que depois, que parece já ser uma espécie de prenúncio daquilo que a gente vai conhecer no século XX como expressionismo. Se nós pegarmos obras expressionistas, nós vamos entender que aqui o El Greco já está abrindo mão dessas técnicas formais da pintura de sua época em prol de um estilo absolutamente próprio. Existem registros de que o El Greco sofria de transtornos mentais gravíssimos, né? Como muita gente naquela época, naquele período, como muitos desses artistas. E que, na realidade, essa forma dele pintar e essa estética que ele constituiu é fruto exatamente desse desequilíbrio emocional mental. Claro que essa é uma leitura feita à luz do século XX, depois de surgir da psicanálise, não se dá para cravar exatamente que isso corresponda, que isso explique, na realidade, o porquê dele ser um artista tão destoado, né, da sua geração. Mas a gente pode olhar, por exemplo, só fazendo um corte sincrônico, para o próprio Pablo Picasso, né? E por que eu evoco o Pablo Picasso? Porque as obras dele do período rosa, principalmente, são muito influenciadas por algumas obras do El Greco. Ele dizia que El Greco era uma grande influência para ele, e nós temos que pensar que Pablo Picasso, Kandinsky, todos aqueles pintores do impressionismo, Renoir, e depois aqueles que vieram com o dadaísmo, Hans Richter, Picabia, etc., todos esses pintores, de alguma forma,
propuseram uma ruptura das artes no final do século XIX, começo do século XX. Então, na realidade, é um período que estava se fazendo com a arte aquilo que esses pintores no século XV, XVI, XVII também vinham tentando fazer para fugir do óbvio, né? Nós sabemos que a grande virada na história da arte moderna é o surgimento do impressionismo, que surge para responder uma crise da arte no século XIX, que é a fotografia, né? A fotografia meio que desorienta a pintura a partir do século XIX. Da mesma forma que a arte renascentista chega a um limite que também desorienta esses novos pintores que surgem a partir do maneirismo e daqui a pouco a partir do barroco, né? Então aqui a gente vê, inclusive, bastante semelhança no que diz respeito à forma, né? As cores e a disposição do quadro com a obra do El Greco. Eu digo isso porque a gente que estuda estética e história da arte pensa sempre no corte, como eu falei, sincrônico da história. Como eu falei no começo, a gente não pode olhar para a história como se fossem sucessões de fatos e de tendências e de escolas, não. Na realidade, e esse é um exemplo que eu posso dar, que é mais próximo da nossa história recente, a Semana de Arte Moderna em São Paulo, né, que inaugura o modernismo no Brasil, só para citar esse exemplo. Não quer dizer que o modernismo na literatura e na arte brasileira começa ali na semana de fevereiro de 1922. Ela já vinha acontecendo e já vinha dialogando com a arte parnasiana daquele momento, assim como a arte parnasiana continuou a existir depois da Semana de Arte 22. Portanto, quando a gente estuda história da arte ou história de uma maneira geral, é sempre interessante a gente olhar tudo como se fossem camadas, né, verticalizadas, quer dizer, elas conversam entre si. Por isso que é interessante olhar para essas rupturas do século XX, da arte moderna, e fazer esse comparativo com essas rupturas que estão lá no momento que parece tão anterior e tão distante, quando na verdade não existe distância alguma entre elas, senão numérica, né? Bom, isso foi então a grande mudança de paradigma, né, na arte renascentista, entrando aí para o maneirismo, não é? Mas existe um outro elemento muito mais importante que também vai corroborar para essa grande crise e para essa mudança de paradigma que vai chegar no Barroco, né, e em Caravaggio. Por conseguinte, eu estou me referindo às reformas e às contra-reformas. Tá? Se a gente olhar para a história, nós vamos ver que Martinho Lutero, aqui representado pelo Lucas Cranach, né, em 1529, é considerado o pai da Reforma Protestante. Em 1517, ele publica as suas 95 teses, né, criticando o poder da Igreja Romana, mas não é, a Reforma Protestante não é algo que surge de geração espontânea. Um belo dia, Martinho Lutero acordou fulo da vida por ter que pagar um dízimo alto e se revoltou e falou: romperei com a Igreja. Não. Na realidade, se nós olharmos na história, já existe um movimento de contestação dos dogmas da Igreja Católica Romana desde o século XII, desde o século XI. E se a gente voltar para trás, a gente vai ver que lá em Santo Agostinho, né, 500 depois de Cristo, né, já existem filósofos, já existem estudiosos, já existem pessoas com um senso crítico um pouco mais aguçado, que pretendem, então, colocar em xeque essa autoridade toda da Igreja Católica. Eu vou citar dois exemplos, um deles é o próprio Santo Agostinho, porque Santo Agostinho acreditava que a salvação de um pecador poderia ser conquistada ainda em vida. Não seria necessário você morrer para depois ser julgado e levado ao céu ou ao inferno. Porque existia uma coisa que a Igreja Católica Romana fazia, que eram as indulgências, né? As famigeradas indulgências. Suponhamos que eu fosse um nobre, que eu estivesse no meu leito de morte
e que viesse um padre à minha residência para me dar a extrema-unção. E eu dissesse a ele, padre, eu estou morrendo, eu pequei, eu sou um pecador, eu estou morrendo e eu não posso ir para o inferno, imagina, eu preciso ser salvo, tal. Esse padre olharia para mim e diria, olha, não tem problema, você pode rezar aí 1.500 Pai Nosso, 2.000 Ave Maria e reza uns 200 Salve Rainha, só para sedimentar aí a sua salvação. Mas padre, eu estou no estado terminal, eu não tenho tempo para isso. Ah, não tem problema, você pode doar para a igreja metade das suas terras produtivas. Ou se você quiser melhor ainda, você pode comprar esse ossinho aqui que é do dedo mindinho do pé de Cristo. Ou você pode comprar uma lasca também que a gente tem lá da cruz de Cristo, também temos. São as relíquias sagradas. Existiam os balcões para receberem, né, essas doações em troca de indulgências. Estima-se que se tivessem juntadas todas as lascas da cruz de Cristo que foram vendidas como perdão, dava para reconstruir a Arca de Noé, né? Então imaginem só, é que nem hoje em dia, você vai para Berlim, eles ainda vendem o pedacinho do muro de Berlim, assim lá, né, como lembrancinha, né? Então essas indulgências, na realidade, significavam um alto grau de corrupção, não é? E Santo Agostinho, lá em 500 depois de Cristo, quando ele escreve as Confissões dele, que aliás é um livro belíssimo e muito divertido também, ele vai dizer, olha, você não precisa pagar indulgências, não precisa, é contraditório isso, né? Você ter que pagar pelo seu terreno no céu, né? Ainda bem que é coisa que não existe mais hoje em dia, né? A igreja não cobra mais e tal. Mas de qualquer maneira, ele dizia, é possível chegar à salvação em vida, desde que você reconheça que você, de alguma forma, errou, arrependa-se disso e converta-se. E passe a levar uma vida de meditação, passe a levar uma vida de respeito e amor ao próximo e a si próprio, e abra mão dos prazeres mundanos, do hedonismo, porque Santo Agostinho, ele mesmo, foi um hedonista. Ele diz nas confissões dele, eu clamava a Deus, dai-me a castidade, mas não agora, né? Antes de se converter. Ou seja, ele vai dizer que ele já tinha essa noção de que ele precisava, de alguma forma, encontrar um caminho da retidão. Particularmente, eu não vejo mal nenhum no hedonismo. Falar retidão parece uma coisa um pouco assim, dogmática, paternalista, né? Mas, naquele momento, colocando em contraste esses dois estilos de vida, Santo Agostinho um dia vai chegar, então, à sua conversão e vai começar a questionar esse dogma da igreja de que, para você ser salvo, você tem que pagar alguma indulgência e só depois que você morre, você vai ser julgado por esse pagamento que você tenha dado à igreja, né? Outra sociedade que, de alguma forma, questionava esses dogmas da igreja são os... Porque vocês sabem que, a partir do momento em que os cristãos eles começam a se organizar, várias correntes começam a surgir, né? A católica apostólica romana é uma delas, e é que saiu predominante. Mas nós tínhamos, também por esse período de Santo Agostinho, nós tínhamos os gnósticos, né? E o gnosticismo, na realidade, ele é subdividido em outras várias categorias. Mas o gnosticismo também tinha outra visão dessa relação entre o homem, né, o ser de carne e osso, e a entidade divina. Por exemplo, os gnósticos acreditavam que o Deus que nos criou era completamente retardado mental, né? Ele tinha problemas sérios de caráter, né? Porque nós teríamos sido criados por aquilo que é chamado de demiurgo, que é uma mistura de Deus e diabo. Porque para os gnósticos, o Deus verdadeiro era o agnostos theos, que era o Deus que nós... Gnosticismo significa o conhecimento. O agnóstico é aquele que não tem conhecimento. Gnose, né? Vem de gnose, conhecimento. Então o agnostos theos é aquele Deus que não é reconhecível, ele não é acessível, ele não é palpável, nem digno de ser mencionado, porque ele está numa esfera muito maior e muito mais afastada do mundo conforme nós conhecemos.
É um universo, uma espécie de universo muito maior chamado pleroma. E na realidade, os gnósticos acreditam, né, e já acreditavam naquela época, que nós fomos gerados porque uma semideusa teria tentado conhecer esse Deus que não se pode conhecer. E quando eu falo semideus, nós já estamos entrando aí numa espécie de neoplatonismo, né? Porque é o contato da filosofia do platonismo com os dogmas do cristianismo. De qualquer maneira, essa semideusa tenta conhecer esse Deus, mas falha, porque esse Deus é incognoscível, ele é agnóstico. Tá? E essa semideusa acaba engravidando e dá à luz ao Deus que nos criou, que é esse demiurgo, que é imperfeito, que é egoísta, que é louco, que é um psicopata em potencial, que criou os seres e povoou a terra e destruiu. Só no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, Deus cria e destrói o mundo 5 vezes. Né? Você vê como é que ele estava afinado assim com o projeto. Né? Então esse Deus, os gnósticos vão dizer que, a gnose vai dizer, que é um Deus imperfeito. E que, na realidade, o Cristo que veio à Terra veio por intervenção direta desse Agnostos Theos. Quando essa semideusa vê o que ela fez, né, que deu luz a um louco, né, que criou essa terra e que cria e destrói, ela chora. E as lágrimas caem na terra. Né, e caindo na terra, elas molham alguns indivíduos, né? A centelha cai sobre algumas pessoas. Então, Cristo, em tese, seria aquele que viria diretamente do pleroma para salvar os deles, aqueles que foram tocados pelas lágrimas, né? Pela centelha divina. Por isso que Cristo vem, salva os deles, vai embora e dane-se o mundo. Né? Então, essa é uma das correntes. Santo Agostinho é outra corrente que vai olhar para essa igreja romana nesse período, aliás, desde de meados dos 500, 600 depois de Cristo até esse período que a gente está tratando, e vai olhar, não, peraí, tem alguma coisa errada nesse dogma. E o Martinho Lutero, ele de fato, no começo do século XVI, passa a afrontar a igreja de uma maneira muito mais ostensiva. Tá? E quando ele publica as teses, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é proibir a indulgência, proibir essa coisa de ficar vendendo o perdão. Curiosamente, as neopentecostais hoje em dia, que vêm diretamente do protestantismo, são aquelas que mais insistem na venda do terreno no céu. Né? E de relíquias, e de, seja lá o que for, água de Israel, né? A poeira do Muro das Lamentações, etc. Então isso é uma coisa que ele vai condenar imediatamente, e outra coisa que ele vai condenar imediatamente são as representações pictóricas de santos, de Cristo, de anjos, de Deus. Qualquer igreja, mesmo se você entrar numa igreja protestante hoje, neopentecostal, não existem imagens, né? Proibido. Teve até uma polêmica uns 20 anos atrás aí do pastor chutando a imagem de Nossa Senhora na televisão, deu um rebu, etc. Então, essa reforma previa que as imagens estavam abolidas, né? E claro, isso tem um sentido político também, porque a obra de arte sacra era o que movimentava a economia da igreja e da nobreza daquele momento, não é? Principalmente na Itália. Bom, isso já é um golpe muito incisivo ali, né? Some-se a isso o fato de que, mais ou menos por volta de 1450, o nosso querido Johannes Gutenberg cria a imprensa. E o primeiro livro a ser impresso é a Bíblia. Quando você tem uma imprensa, quando você tem uma prensa que pode produzir em larga escala uma publicação do calibre da Bíblia, essa informação começa a ser transmitida. Né? A Bíblia começa a chegar na mão de pessoas que não tinham acesso ao conhecimento, porque na Igreja Romana a missa era rezada em latim e era no latim do clero, não era o latim vulgar que deu origem às nossas línguas, ao francês, ao italiano, português, espanhol,
etc. E um pouquinho do inglês ali misturado, né? Era no latim do clero, rezado de costas para o povão, e eles não tinham acesso ao conhecimento da palavra. Tá? Por isso que se vocês olharem... Então, quando essa Bíblia começa a circular, começa a chegar às mãos de pessoas com sentido crítico, pessoas que começam a olhar para aquilo e desenvolver uma criticidade em relação ao que está lá e colocar aquilo em questão e contestar a autoridade daqueles que levavam essa palavra até eles. Né? Voltando às igrejas neopentecostais e protestantes hoje em dia, qualquer um que siga essas doutrinas, essas linhas da igreja, pode conversar, pode sentar e perguntar. Eles conhecem passagens inteiras da Bíblia, de cor, citam isso. Às vezes a gente vê nas praças o pessoal pregando, você olha para o rapaz e o cara está lá declamando trechos inteiros da Bíblia. Porque nesse tipo de, nesse segmento do cristianismo, que vem aqui do Martinho Lutero, vem a necessidade de você conhecer a palavra a fundo. Já um católico apostólico romano, e eu fui criado dentro do catolicismo, nós não sabemos nada da Bíblia, entendeu? Nós fazemos primeira comunhão, mas a gente aprende ali, decora lá os 10 mandamentos, os sacramentos, os pecados capitais, e não passa muito disso. Né? Isso é uma herança que está desde aquela época vindo, sendo trazido. Então, quando esse conhecimento da Bíblia chega a um público que tem um repertório, digamos, para poder olhar aquilo com criticidade, aí a coisa começa a ficar mais complicada, né? E o último elemento muito importante para que essa reforma tenha sido tão importante naquele momento e que tenha afetado a arte de uma forma tão incisiva, diz respeito às nobrezas da Europa, né? Às coroas da Europa. A reforma protestante ela vai se dar de uma maneira muito severa e muito eficaz ao mesmo tempo em países como a própria Alemanha, não é? Que não chamava Alemanha, né? Mas justamente de onde vem, né, a Igreja Luterana, na Holanda, na Bélgica, na França, na Inglaterra. Na Inglaterra é interessantíssimo, né? O Henrique VIII, no século XVI, ele queria se divorciar de Ana Bolena, mas o Papa não deixou, ele falou, não tem problema. Catarina de Aragão, desculpa. Eu queria casar com a Ana Bolena. Exato. Foram 8 esposas, né? Então... de qualquer maneira, como não lhe é permitido o divórcio, ele fala, não tem problema, eu rompo com você, devolve aqui todas as minhas terras, né, que não são mais suas, não são mais da igreja, e eu crio a minha própria igreja, que é a igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, tá aí até hoje, né? Então era muito interessante a esses reis desses países, a essa nobreza desses países, porque eles não teriam mais que prestar contas ao Vaticano, né, a Roma, a Igreja de Roma, e além de tudo iam concentrar todo o poder na mão deles. Lembrem-se que a gente está entrando no período do absolutismo, né? Que aí a gente tem lá o Estado sou eu, né? Luís XIV na França, etc. Então é ótimo para eles, porque eles vão ter as terras, todo o poder que a coroa já lhes confere e o poder espiritual também da população. Né? Então é muito fácil convencê-los a romper com a Igreja Romana, né? Romper com o Papa. Claro que isso não aconteceu, por exemplo, na própria Itália, nos estados que formariam a Itália depois, e também na Península Ibérica, porque tem uma tradição muito forte com o catolicismo. Né? Pois então estava aí conflagrada, né, a grande crise, o grande calcanhar de Aquiles da obra de arte naquele momento. Se por um lado nós temos, então, essa espécie de mudança nos paradigmas estéticos da obra de arte, por outro, nós temos uma espécie de revolução política religiosa que também vai trazer uma grande mudança de paradigmas aí. Né? E aí a gente vai ver qual é a resposta, então, que a arte dá para essa crise, já que não se pode mais trabalhar com a arte sacra, né, a representação sacra, o que se é feito disso, então? Tá?